onde está o seu único filho. Um jovem. Não era uma viúva de 90 anos sepultando um filho de 70 anos. Era uma viúva sepultando o seu jovem, o seu garoto. Nele e naquele esquife estava toda a sua esperança, seu suporte, sem dúvida. Uma viúva, mãe de um único filho, seu suporte, sua alegria, sua esperança, seu prazer, tudo estava naquele caixão. Uma viúva desolada. Ela, sem dúvida, não tinha olhos para o Senhor, por todos esses motivos. Mas, meus irmãos, o nosso Senhor, sim, tinha olhos para ela. Então, a primeira característica maravilhosa demonstrada aí nesse texto está no verso 13. Quando diz então assim: vendo-a. Você vê onde estão os olhos do Senhor? Uma multidão compadecida, solícita, que descia com essa viúva desolada para sepultar o seu único filho. E o Senhor, nessa procissão que sobe, vê essa multidão, mas Ele tem olhos para uma pessoa. Vendo-a, o Senhor. Então nós temos a primeira característica maravilhosa desse mesmo Senhor que descerá dos céus, como já falamos. E a primeira característica é: Ele se compadeceu dela. Meus irmãos, nesse mundo sem Deus, o que nós ouvimos falar quando ouvimos sobre Deus, em primeiro lugar, não se crê, não se entende que esse Deus é pessoal. É um poder, uma força impessoal. Essa é a primeira coisa. Mas se crê em um Deus pessoal, é um Deus que está tão distante, ocupado com tantas coisas, lá no seu trono, que Ele não tem condições de participar de sentimentos, de coisas pequenas de cada indivíduo ou ser humano. Mas esse não é nem o Deus da Bíblia e, claro, nem o nosso Deus. O Senhor, vendo-a, se encheu de compaixão. E se você estudar os evangelhos com cuidado, você vai ver que essa palavra é reiteradamente repetida com relação ao ministério do Senhor Jesus. Quando Ele está com aquela multidão que o segue já há 3 dias, ouvindo os seus ensinos, eles não têm o que comer, então o evangelista vai dizer que Ele se compadeceu deles. Numa outra ocasião, Ele vê de novo essa multidão, e Ele diz, o texto diz, Ele se compadeceu dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Nosso Senhor Jesus é cheio de compaixão. Por isso, Hebreus capítulo 4, verso 14, vai dizer assim: tendo a Jesus como Filho de Deus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Por quê? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porque Ele mesmo foi tentado em todas as coisas, nossa semelhança, mas sem pecado. Então acheguemo-nos. Aparece essa palavra 7 vezes no livro de Hebreus. É um chamado para aproximarmos-nos. Acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, para recebermos misericórdia. Foi o que essa viúva recebeu, e que cada um de nós recebe diante do mesmo trono. Recebermos misericórdia e acharmos, que palavra interessante, acharmos graça, porque é isso que todo ser vivente procura. Por isso o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e essa é a sua glória. Então recebemos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, meus amados irmãos, é esse Senhor que está
assentado no trono. Agora, observe, ainda nesse verso. Depois do Senhor ter se compadecido dela, o que acontece? Ele lhe diz: não chores. Que linda expressão. Sabe, meus irmãos, é comum, não há nada de errado, inclusive, quando nós vemos alguém muito abatido por alguma circunstância, uma privação, uma tribulação forte, a perda principalmente de alguém querido, nós somos tendentes, por empatia inclusive, a dizer: não chores, não se entristeça. E mesmo que falemos isso do ponto de vista cristão para um outro cristão, porque nós temos esperança, ainda assim nós nos vemos, claro, completamente impotentes, não é? O que nós podemos fazer? Além de buscar alimentar essas pessoas com a palavra da verdade, com as convicções que temos do que significa a morte para um cristão, não é? Mas ainda assim, nós somos completamente impotentes. Mas o nosso Senhor Jesus, antes de ressuscitar o filho dela, o que ela não esperava que ele fizesse, claro, quem é esse homem? Meu filho está morto, está tudo acabado. Nenhuma outra ressurreição havia acontecido antes no ministério dele. Mas ele diz para ela: não chores antes de ressuscitar o seu filho. Porque, meus amados irmãos, nosso Senhor Jesus é o único que pode dizer: não chores, mas tem a provisão necessária para que as lágrimas realmente sejam enxugadas. E nós nos lembramos daquele texto de Apocalipse, não é? Quando finalmente todo esse quadro for visto diante de todo o universo. E o que diz lá em Apocalipse 21? E ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. E logo em seguida, a primeira menção é: e a morte já não existirá. E não haverá luto, nem pranto, e nem dor. Porque as primeiras coisas já passaram. Então sim, ele é o único que pode dizer: não chores, fazendo uma plena provisão para que isso seja verdade. Então, meus irmãos, nós ainda não estamos na cena em que isso será verdade para todo o universo. Nós estamos apenas numa cena de 2000 anos atrás, quando o Verbo encarnado de Deus está diante da morte. É aí que nós estamos ainda. Mas ele tem a capacidade de dizer: não chores. Por quê? Vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem, viverão. Bendito seja o Senhor. Então, a primeira coisa importante aí, é que o Senhor se compadeceu dela. Sabe, meus irmãos, o que muitas vezes nos impede de ter compaixão de outros, é que nós somos auto-absorvidos. Por muitos motivos. Auto-absorvidos pela nossa dor, auto-absorvidos porque somos focados em nós mesmos, auto-absorvidos porque sempre nos vemos como centro de tudo. E as pessoas ao redor de nós, de alguma maneira, seja para nos servir, ou para nos dar prazer, ou para nos realizar, egocentrados. Mas assim não era o nosso Senhor Jesus. Ele é aquele que andou em trevas, sem luz nenhuma, num mundo decaído, desolado. Então, quando ele olha para essa viúva, ele é o vaso santo de Deus, que não é absorvido por si mesmo, mas cheio de compaixão e absorvido pela miséria do homem, para o qual ele foi enviado. O Filho do Homem veio buscar o que estava perdido. Então, qual foi a motivação para o Senhor Jesus realizar esse milagre? Pense, irmão, não foi dar uma demonstração do seu poder como sendo aquele que é a ressurreição e a vida. Você vê isso aí no texto? A motivação do Senhor está descrita aí: compaixão. Vendo a desolação dessa viúva, ele se compadeceu. E então, por causa da sua compaixão por ela, por essa pessoa,
ele realiza algo. Não é para dar demonstrações de seu poder.